em minhas palavras. E lendo esse texto hoje, agora já à noite, meditando na palavra do Senhor Jesus Cristo, me veio ao coração este episódio deste cego que recebera um milagre extraordinário do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse em João 5 que o Pai trabalha e eu também trabalho até agora. E a Bíblia vai dizer que Jesus sempre, quando esteve à terra, no seu ministério de 3 anos e meio, Jesus sempre se deslocava da Galileia para a Judéia, para Jerusalém. E analisando dentro da Bíblia Sagrada e vendo mapas, vamos saber que tem 3 lugares para se chegar em Jerusalém. Tem um lugar que os judeus de forma nenhuma eles ousavam passar, que era por dentro de Samaria, tinha por meio das montanhas, e tinha também esse que passava de frente de Jericó. Jericó havia 2 no tempo de Jesus, arruinada, e esta daqui que Herodes ele construiu. Herodes deixou ela uma potência, era uma cidade turística. Ali todo mundo que ia para Jerusalém, eles passavam por ali, eles entravam por dentro de Jericó. Mas Jesus, eu lendo a Bíblia e analisando, eu observo que Jesus foi uma vez só em Jericó, uma vez. Então, meus irmãos, já começa a entender algo, que se Jesus foi uma vez, por isso que o cego ele gritou, por isso que o cego perseverou, porque oportunidade nós não devemos deixar ela passar, porque Jesus não voltou mais naquele lugar. E eu entendo uma coisa, que oportunidade é coisa séria. Se a oportunidade chega, abraça esta oportunidade que Deus está te dando, tanto no âmbito espiritual, conjugal, tanto no âmbito profissional. Oportunidade às vezes vem uma, vem 2, mas às vezes só vem uma, e nós devemos aproveitar a oportunidade que Jesus nos dá. Quem está aproveitando a oportunidade que Jesus deu? Quem está aproveitando a oportunidade de se entregar para Jesus? Eu tive uma oportunidade de render a Jesus Cristo, por mais que estava no fundo do poço. Eu levantei a minha mão e disse: eu quero Jesus Cristo. E nesta igreja, saudoso pastor Anísio, quando eu vim à frente, já congregando neste lugar, já havia descido as águas batismais. Ele chama os casais à frente. Eu vim, foi o 5º casal que veio à frente, num culto de cura e libertação. Eu lembro até hoje, lá em casa, recém-casado, uma briga medonha dentro de casa, não entendia o que estava acontecendo. Vinha no culto, mas quando voltava, briga e mais briga. Pastor Anísio, orando, no final diz: 5 casal aqui que Deus mostra que está assim, e é uma barreira do inimigo dentro de casa. Vem à frente, vem um casal, vem outro, vem outro, vem um quarto, ficou faltando o 5º. Ele diz: esse casal aí. Eu olhei para trás, ele disse: é tu mesmo que olhou para trás. E ele diz: vem à frente. Oportunidade que Deus dá, eu vim à frente. E ele diz: olha aqui, tu andou um tempo correndo de mim, eu coloquei uma unção na tua boca e tu foi até na onde que eu quis, e eu te puxei e tu é meu. É a oportunidade que Jesus Cristo dá. Então eu digo, igreja, aproveite a oportunidade que Deus te dá. É no meio profissional, aproveite a oportunidade que Deus te dá. É no relacionamento, aproveite a oportunidade que Deus te dá. É na tua fé, aproveita a oportunidade que Jesus te deu, porque tem muito lá fora querendo uma oportunidade, e muitos que já
toda a glória. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Não precisa enfeitar muito, não. Não precisa de muita coisa, não. É só dizer o que está escrito, que o dono da palavra se responsabiliza com o resto. Que o dono da verdade, Jesus Cristo, ele se responsabiliza com o resto. Aleluia. Glória a Deus. Esse microfone hoje está tinindo, irmão. Esse microfone hoje aqui está bênção. Tem que até cuidar aqui, porque o microfone está potente, meus irmãos. Glória a Deus. O sonoplasta hoje está inspirado. Glória a Deus pela vida dele. Então, meus irmãos, analisando o texto que eu li, eu preciso caminhar para concluir esta palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós observamos que Jesus, então, uma só vez, ele vai a Jericó. Ele sai de Jericó. Jesus fez 2 milagres em Jericó. Um pobre que se tornou rico, mas tem um detalhe antes: um rico que continuou pobre. Sim, o rico do capítulo 18 que foi ter com Jesus, disse: bom mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus nunca aceitou ser bajulado, não, nunca aceitou. Hoje nós temos uma bobeira, irmão. Nós temos um negócio de querer ser bajulado. Irmãozinho daqui é fulano dali. Nós gostamos de ser bajulado. Quando somos bajulados, recebemos até mesmo lugares de destaque por bajulação. Mas Jesus não é bajulado, não aceita ser bajulado. Então, mestre, e Jesus, calma aí, rapaz. Pão só tem um que eu conheço, que é Deus. Este é pão, este é maravilhoso, é bendito e é fiel. Glória a Deus, aleluia. Jesus é bom. Deus é bondoso e misericordioso, que nos deu direito de vida eterna. Jesus é bom e maravilhoso, nos redimiu do poder do pecado e da morte, e nos deu direito de vida eterna. Esse é bom, isso é bom. Tem alguém que diz: eu sou pãozinho. Ah, não, eu sou bom mesmo, eu sou pãozinho. Mas não entenda, não. Pãozinho, pão é Deus, e Ele compartilha a sua bondade com o seu. Ele é amor, e Ele compartilha o seu amor com os seus. E aí nós conhecemos quem está nele e quem não está. É quando nós temos a vontade de Deus, é quando nós temos o amor de Deus. Aí sim nós estamos na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, que está na videira, que está produzindo. E Jesus vai dizer: quem está produzindo, o lavrador vem e limpa para produzir mais. É isto mesmo, gente, é para produzir mais no reino de Deus. Aleluia. Então Jesus Cristo, nesse episódio, já diz: pão só tem um, mas se queres a vida eterna, você conhece o mandamento. Ele diz de carteirinha. Judeu aprendia mesmo. Era com 12 anos, já começava a aprender a danar, já começava a aprender as leis de Moisés, sabia de tudo da lei. Jesus viu, olhou para ele, analisou, porque Jesus faz um raio-x do homem e da mulher. Ele não olha somente aquilo que nós falamos, mas aquilo que de fato nós é. E quando ele diz: eu observo, e Jesus, te falta algo, vende tudo quanto tens, teu pobre, e vem e me segue, e terá um tesouro no céu. Ele continuou pobre, porque não quis fazer o que Jesus mandou. Ou seja, não que Jesus quisesse que ele vendesse tudo que ele tinha, não. É porque ele estava precisando desapegar da terra e se apegar com Deus. Tem tanto crente assim, que conhece a Bíblia, que conhece o mandamento, mas está pegado demais com a terra e esquece que nossa terra é celestial, que o nosso lugar é no céu, é a nossa terra, é a mansão celestial. Aleluia. Uma vez ensinando aqui
nesta igreja, para os juniores, faz tempo. Saudoso pastor Cardoso me colocou para lecionar os juniores e comecei ali empolgado. Lecionar, eu disse, em uma das minhas aulas, eu disse: Jesus pode voltar daqui a 5 minutos. Aí teve uma irmãzinha, uma pré-adolescente, uma criança, diz assim: não, irmão, tem um churrasco lá em casa, eu preciso alimentar. Mas ela é uma criança, ela não entende, mas nós entendemos. Como o escritor aos Hebreus diz: saímos para fora do arraial. Sabe por quê? Porque a nossa cidade, ela está lá no céu. Aleluia. Jesus não quer crente nenhum apegado com esta terra, não. Jesus quer crente apegado no céu, dizendo: Jesus, se voltar daqui a 5 minutos, Maranata, 10 minutos, Maranata, mas se tardar, eu vou permanecer com a candeia acesa, com as vestes alvas, para encontrar com o meu Redentor. Glória a Deus. Aleluia. Oh glória, adorado seja o nome do Senhor. Se a trompeta igual estrugir agora, se ouvimos agora o último soar da trompeta, será que nós estamos preparados para subir, ou nós estamos apegados demais com esta terra? Eu vou dar uma boa notícia: a terra vai passar. Jesus diz: passa céu e passa terra, mas aquele é a palavra, e aquele que permanece nela não passa. Tem promessa para os teus, tem promessa para a sua igreja de arrebatar, meus irmãos. Mas está acontecendo tanta coisa lá no serviço. Hoje alguém diz: mas não é assim, que tem pregador assim, que tem gente pregando assim. Eu falei: se tem pregador assim, é porque tem ouvinte querendo ouvir, porque é verdade, ninguém quer ouvir mais. Mas ainda Deus conta com os remanescentes da terra para dizer: o céu é o nosso lugar. Quem vai subir? Quem vai subir? Quem está esperando? Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos esperando Jesus. Nós estamos esperando Jesus a qualquer momento soar a última trombeta, e no relâmpago, no momento só, no abrir e piscar de olhos, é muito rápido. Jesus vai arrancar os seus de todo lugar desta terra para estar com Ele. Eu tenho uma notícia boa: o ente querido vai ressuscitar no corpo glorioso, e o cortejo, a igreja vai subir, vai dizer: tragada foi a morte, na vitória onde está o inferno. O teu agrilhão. Oh glória. Vale a pena perseverar, vale a pena deixar tudo por este Jesus, vale a pena deixar tudo para trás e seguir Jesus, porque sim, Ele tem o melhor para nós, e o melhor está reservado, está lá em cima. Então, se está difícil, caminha. Se está complicado, caminha. Se está apertado, caminha, porque o nosso lugar é lá em cima. E Ele diz em Apocalipse 21:4: estas coisas são passadas, porque Deus vai enxugar os olhos toda lágrima. Não tem pranto, não tem dor, não tem morte e não tem clamor. Lá é lugar de nós dizer: santo, santo, santo. E se nós vamos dizer santo, sejamos também santo, santo. Andamos na vereda de Jesus, porque Jesus está vindo aí para buscar o teu povo. O sofrimento vai acabar, mas o jovem não. O jovem se entristeceu e ele não quis, porque tinha muitas propriedades. E agora Jesus vai entrar em Jerusalém, e ele passa por Jericó. Esta é a última vez que Jesus passa, porque ele vai para Jerusalém, e ali Jesus vai ser entregue na mão dos malfeitores. Ali Jesus vai ser entregue a Anás, a Caifás, a Herodes, a Pôncio Pilatos, para ser julgado, para ser condenado, para cumprir as Escrituras e nos dá o direito de perdão e vida eterna.
vida, noite fala de morte, porque depois que nós partimos, aí não resta fazer mais nada. O tempo de fazer é hoje, o tempo de santificar é agora, é urgência, é tempo de nós acordar, porque quem prometeu vai chegar para buscar um povo seu, zeloso e especial de boas obras. Glória. Glória a Deus. A gente quer falar algo, irmão, mas Deus que conduz a nossa vida. Eu sinto a graça de Deus aqui para falar com os irmãos. E a Bíblia diz que antes de Jesus chegar, ele passa por Jericó. Mateus é o único que registra 2 cegos, mas Marcos e também Lucas, ele registra somente a história deste homem Bartimeu, filho de Timeu, porque eu acho que trouxe mais, ou seja, ele trouxe mais assim, ele trouxe mais observação, ele foi mais dinâmico. Então os 2 escritores, os 2 evangelistas focaram neste cego. Era 2 cegos, mas ele focou em um, e na beira do caminho lá estava este homem mendigando, porque era cego. Então entenderam pelo texto que Bartimeu, ele não nascera cego, mas ficou cego posteriormente, porque ele fala: me restaura a minha visão. Ele pede para restaurar. Então se é restaurar, porque ele enxergava, e era naquele tempo a cegueira era algo comum no meio do povo. No tempo de Jesus, a cegueira era algo comum no meio do povo. Hoje a cegueira também é comum, mas não é a cegueira física, é cegueira espiritual. Mas quem tem a luz direcionado está para andar nas veredas do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. E aquele cego observou, porque Jesus veio com uma multidão, a multidão dos discípulos, a multidão que andava com Jesus, veio seguindo o Senhor. E a Bíblia diz que Jesus, passando, saindo de Jericó, cego, ele ouviu um barulho, ele ouviu um movimento diferente, e ele ficou curioso para saber. E aí a fé, irmão, já começa a trabalhar, a fé já começa a trabalhar, e ele fica curioso, ele fica pensando: eu nunca vi, ou seja, eu posso conjecturar, eu nunca vi em Jericó uma multidão do jeito dessa, um barulho do jeito desse. Este barulho é diferente. E ele vai dizer assim: mas que barulho é esse? Quem é esse daí? E alguém vai dizer: é Jesus, o Nazareno. Bartolomeu diz: pode vir alguma coisa de Nazaré. Filipe diz: vem ver, é o Nazareno, é o Nazareno. O Nazareno vai entregar a tua vitória neste culto, nesta noite e nesta hora. O Nazareno vai te entregar a vitória aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto que Jesus vai entregar a vitória para a crente aqui esta noite. Ele diz a Jesus de Nazaré. Ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pensa, irmão, o cego à beira do caminho com a sua capa, pedindo esmola, era mendigo, porque não podia trabalhar, era comum. Os cegos na época, eles mendigavam porque não podiam trabalhar, e ficavam num lugar estratégico, claro, meus irmãos, era um lugar estratégico. Cidade de Jericó, cidade turística, na saída onde eles vinham de Jerusalém para Jericó, de Jericó para Jerusalém, que ele ficava ali só esperando. Mas o barulho foi diferente, o barulho foi estranho para os cegos. Que multidão é essa? Jesus? É Jesus, filho de Davi. Ele estava num lugar estratégico. Lá no Atos
Atos dos Apóstolos, capítulo 3, um homem também que estava leso, coxo, na porta formosa, era um bronze lá de Éfeso, ela reluzia, era uma porta bonita. Se fosse hoje, chegaria perto dela fazer uma selfie. Se fosse hoje, todo mundo ia lá para tirar uma foto, e lá estava também alguém pedindo esmola, num lugar estratégico. Esses dias, quando eu estava no mercado, meu ex-patrão Wilson fez uma cirurgia do coração e estava lá no mercado, e o pai saiu do ponto estratégico para pregar e começou a pregar, e a mensagem que o pai pregava entrou no mercado, entrou na sala do homem. O homem saiu correndo desesperado e veio para fora, recém-operado do coração, e chegou em mim, disse: que aquilo tremendo. Eu falei: vai morrer Jesus, o homem vai morrer, tem misericórdia. E o pai pregando, ele disse: pega aquilo lá, rapaz, manda parar, porque ele está pregando. E eu disse: calma aí, ele já vai parar. E depois ele pergunta para o gerente: por que esse homem doido prega aqui na frente do meu mercado? É ponto estratégico. Ele diz assim: se acha que ele vai pregar lá na porta do cemitério, lá não tem ninguém para ouvir, ele vai pregar no meio do povo, da onde tem gente para ouvir o evangelho, ouvir que o Nazareno está passando. O Nazareno vem aí, e quando ele vem é barulho diferente, e quando ele vem a graça vem junto, a misericórdia vem junto, o milagre vem junto, o poder vem junto, e ele tem poder para fazer na sua vida. Aqui nesta noite eu falo com autoridade, ele tem poder para fazer na sua vida. Ah, mas é difícil, não tem problema, mas não é problema, é impossível. Ele é especialista em coisa impossível. O anjo que assiste diante de Deus, ele foi à casa de Maria, e Maria estava noiva de José, e a Bíblia diz que ele chega, salve agraciada. Ela disse: que é isso? Que saudação é essa? Ele disse: olha, tu és bendita entre o meio das mulheres, e no teu ventre vai nascer Jesus, o Filho de Deus. E Maria diz: como será se eu não conheço o varão? A sombra do Onipotente vai te envolver, o Espírito Santo vai fazer você conceber. E lembra de Isabel, a Estéril, já é 6º mês que ela está grávida, porque para Deus não tem nada impossível. Para Deus, irmã Helena, não tem nada impossível. Para Deus, irmã Juliana, não tem nada impossível. Irmã Cremilda, não tem nada impossível. Irmã Maria, não tem nada impossível. Irmã Flávia, não tem nada impossível para Deus. Não tem nada impossível. Quando Ele quer agir, Ele só não age quando eu mando no meu tempo e nem no céu, mas é no dele. Quando pensa que 4 dias está perdido, aí Ele diz: agora eu entro, para saber que quem fez foi eu, para saber que quem realizou foi eu, e não foi o homem. É assim que esse Jesus faz. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Não precisa de opinião sua para trabalhar. Ele não precisa de agência que você explicar. Ele não é só dizer: Jesus, o Senhor sabe, o vaso é de barro, mas é o Senhor quem fez. E o vaso pode ser de barro, mas se ele quebrar, o oleiro mandou dizer que ele molda e faz outro, e enche do Espírito. Glória a Deus! Sei não, mas eu estou querendo até, vou dizer que nem os grandes pregadores, estou querendo voar aqui dentro aqui. Aleluia! Aleluia! Querendo voar aqui. Glória a Deus! Aleluia! Está pensando que o seu problema para Jesus é alguma coisa? Aleluia! Se Jesus que nós servimos, Ele é o Deus das coisas impossíveis. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de me partir. Eu sabia, partir eu conhecia. A lei messiânica diz assim: esse título é um título messiânico. Ele diz: Jesus, filho de Davi, da linhagem de Davi, que fez a promessa a Davi, que nos vai suscitar um que vai sentar no teu trono, que vai reger as nações com vara de ferro. Eita, Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo: tu és ungido de Deus, tu és ungido, tu és enviado, tu és
grito: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pensa, irmão, cego gritando, desorientado, sem saber onde estava, gritando. Mas eu lembro isso aqui hoje, eu disse: Jesus, eu vou falar isso aqui lá. E eu lembro isso aqui, eu vejo que quando ele começa a gritar, quando ele começa a chamar pelo filho de Davi, alguém, a multidão, irmão João, vai dizer assim: ei, para de incomodar, para com isto, para de escândalo. A mulher cirurgianista, ela estava com é só quem é mãe, é só quem está precisando, é só quem é pai para saber. É isso aí, irmão, grita mesmo, abre o teu coração para Deus que ele vai vir. Aquela mulher cirurgianista, ela vem gritando: Jesus, Jesus. E o discípulo diz: ah, meu Deus do céu, despede esta mulher que vem fazendo vergonha, despede que vem aí gritando igual louca. E Jesus vai testar também a fé, e ela vai chegar: Jesus, não é bom, eu fui enviada às ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher começa: Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus fala, para, diz: olha, não é bom deitar o pão do filho aos cachorrinhos. Sim, Senhor, mas também os cães alimentam as migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Aleluia. Ele estava dizendo: tem algo para mim aí, Jesus. E Jesus disse: grande é a fé desta mulher. Ele olha para o povo e diz: não tem fé aqui. Às vezes falta fé em nós dentro da igreja. Às vezes nós dentro da igreja não está tendo fé. Olha que tanto de fé. Mas é bíblico. Jesus disse: o profeta Elias foi enviado uma viúva, e não foi enviado em Jerusalém, mas foi enviado uma viúva estrangeira. Eliseu, da mesma forma, não foi enviado a nenhum leproso, a não ser o outro lá, Naamã. Então coloca a sua fé para trabalhar, meu irmão. Acredita no milagre de Deus. Será que posso de vitória dizendo: ninguém vai roubar minha bênção? Tem convicção que o Senhor Jesus já entrou na causa e vai me garantir a vitória. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para, cego, para de gritar. Mas tem um detalhe: quando tentaram parar ele, quando tentaram desanimar ele, é assim: você vai orar? Ah, mas você está orando? Você vai orar por isso aí? Não, você é causa perdida. Às vezes você está, você vai no culto, mas você é causa perdão. Persevera, vai perseverando, vai ali, ó, alimentando a fé, porque a sua fé vai alcançar o favor de Deus. Só quem está entendendo que a sua fé vai chegar diante dele, e ele vai te dar vitória. O seguindo, perdoa-nos, irmão, pela expressão, ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a tua boca, rapaz, deixa disso. Ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não deixa ninguém te atrapalhar. Parece que é os discípulos de Jesus que mais quer atrapalhar. Parece que é os discípulos de Jesus, parece que quer mais nos atrapalhar, mas não está ouvindo, não, porque no meio da multidão que dizia: para, Jesus vai dizer que Jesus parou. E alguém diz: ele te chama. O mesmo que manda parar vai ter que dizer: glória a Deus, vai ter que dizer: vem, tem bom ânimo, porque Jesus está te chamando. Jesus te chama. Aleluia. Quando Jesus chama, meu irmão, é para entregar a vitória. Quando Jesus chamou Samuel, terceira vez, na quarta vez Samuel estive aqui, é para Jesus te entregar algo. Tem algo para Jesus te entregar. Então não cala a tua boca, não dá glória para ele, glorifica o nome dele, exalta o nome dele, porque ele está aqui neste lugar. Aleluia. Que aquele cego continuou clamando. E aqui na multidão chegou nele: Jesus, para. E Jesus diz: manda chamar. Aí pronto, chegaram lá, diz: tem bom ânimo, o mestre deixando. Percebe, irmão, que ele vai mudar agora de Jesus, filho de Davi, para mestre. O chamado pessoal dele é um ato de fé. Vai chamar ele. Ele vai largar a capa, porque a capa representava ali a sua estado de mendiguez, o seu estado caótico. Ele já saiu com fé, jogou a capa
para fora. Fé é perseverança. É você saber que depois que Ele te chama, Ele vai te entregar aquilo que você está pedindo. Então Ele diz: para que eu quero capa? Se tem uma capa que eu quero, é a capa de Elias, é porção dobrada, é poder, é mundo. Esta capa eu quero, mas a capa de Bartimeu, não serve para mais ninguém. Jogou fora e chegou diante de Jesus e diz: mestre. Aí Jesus vai dizer: que queres que eu vos faça? Aleluia. Se você pergunta para você, Aleluia. se Jesus lhe perguntasse: irmãs, obreiros, igreja, que queres que eu vos faça? Você ia pedir algo, você precisa de algo, eu preciso de algo, nós precisamos de algo. Que queres que eu te faça? Aquele homem, irmão, ele já estava com o seu pedido na ponta da agulha. Salomé chegou diante de Jesus no capítulo anterior, no mesmo capítulo, mas nos versos anteriores, chega diante de Jesus adorando, glorificando, e quando chega perto de Jesus, a Jesus diz: que queres que eu te faça? Que quereis? Ele diz: eu quero que você, Jesus, conceda aos dois filhos, que ele se destaque no meio dos 12, para que ele, quando o Senhor tiver glória no seu reino, você assenta à direita e outra à esquerda, porque eles sim, eles são PhD, eles são formados, instruídos, eles têm postura, ele é isto, ele é aquilo outro. E Jesus disse: mas ele pode beber o cálice que eu bebo? Pode sim. Ele pode participar do batismo que eu batizo? Pode sim. Eita glória! Mas assenta à direita e à esquerda, o Deus Pai vai tratar de colocar um do lado do outro. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não é posição, é saber pedir, é saber querer diante dele. Ele está disposto a te dar, mas você sabe o que você quer de fato. Jesus disse: homem, queres ficar sã? Ele disse: Senhor, não tem ninguém aqui. Eu estou aqui 38 anos aqui diante desse tanto, eu vejo todo mundo saindo, pulando, saltando, indo para casa, e eu fico aqui, passo um ano, passo 2 anos, eu tento me arrastando, não consigo. Não tem homem nenhum aqui, não tem homem nenhum. E Jesus disse: para com essa conversa, rapaz, eu estou te perguntando se tu queres ficar sã. A resposta é sim, Senhor, eu quero. Então, se é sim, Senhor, Jesus olhou para o céu e disse: então vê, a tua fé te salvou. Se tem fé de crente aqui, tem cheiro de milagre. Se tem fé de crente, tem perseverança, e Ele vai fazer o impossível na tua vida. Amém, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Convido os irmãos a se